$2,75 na Disney World em 2009. Com a inflação, custaria $4,22 hoje. Mas o preço mais que dobrou, $6,50. E não foi só o preço do sorvete. As orelhas clássicas do Mickey subiram 67% e o pretzel do Mickey subiu 118%. Também ficou mais caro adquirir o ingresso para entrar nos parques. Ou seja, basicamente tudo que a gente tá vendo aqui tá realmente colossalmente caro na Disney dos Estados Unidos, especificamente a Disney de Orlando, né? Disney de Los Angeles, um pouquinho mais barata, é verdade, e outras Disneys em outros lugares aí ao redor do planeta, dependendo do lugar, tende a ficar mais barato. Por exemplo, já existe até algumas métricas aí dizendo que se você for somar toda o custo, né, do Brasil até os Estados Unidos para ir nas Disney de Orlando, ou então do Brasil até o Japão para ir, por exemplo, na Disney de Tóquio, tende a viagem por um todo a ficar mais barato você ir para o Japão e ir na Disney lá, por conta da questão de conversão cambial, por conta de imposto, enfim, por uma série de fatores que a gente vai discorrendo aqui no decorrer desse vídeo. De 2015 a 2025, o passe anual premium da Disney World quase dobrou, de $829 para $1.629. Isso é um aumento de 44% acima da inflação. Todo ano eu me pego pensando, qual seria o meu limite? Quando é que eu vou dizer que é demais para um passe anual? A Disney atribui esses aumentos à inflação, ao aumento dos custos trabalhistas e aos bilhões que investe para oferecer mais experiências. Mas as mudanças na forma como a Disney define os preços dos parques, bem como a volatilidade da sua divisão de entretenimento, também podem ser culpadas. Eu sinto que toda vez que eu pisco o olho, alguma coisa fica cara nos parques. Afinal, o que está encarecendo tanto as visitas aos parques temáticos da Disney? E será que existe um limite que os fãs aceitariam pagar para curtir? E assim, na prática, eu tô até trazendo esse material porque eu vou viajar, né, esse ano, vou sair de férias, enfim, e então eu vou também trazer bastante conteúdo de viagem aqui no canal, que é um tema que eu gosto muito, eu gosto bastante de conversar e tal, é uma parada que enfim, eu curto bastante. E eu já fui para os Estados Unidos, já fui em 2012, 2014, 2016, 2023. Então, assim, já são 4 anos que eu fui para os Estados Unidos. E em momentos diferentes eu fui para Orlando e para os parques da Disney de Orlando, e em momento diferente, no caso especificamente 2012, eu fui para Los Angeles, né, lá para Anaheim, nos 2 parques de lá. Então, e eu acompanho bastante, né? Um tema que eu curto pra caramba, tal, enfim. Não só a questão de entretenimento, mas a questão do business, a questão do empresário, sabe? Da mente de empresário que a galera tem ali pra colocar as coisas pra girar e etc. A questão da experiência Disney, sabe? Que também, enfim, temas aí pra outros vídeos. E realmente a questão de preço, assim, de custo, o nosso dinheiro vale muito pouco, não vale nada, assim, esses últimos anos aí dos governos e etc. Assim, destruíram o nosso poder de compra, então hoje, a situação tá uma bosta, bem na verdade, essa. O lugar mais feliz da Terra? Antes da Disney, os primeiros parques de diversão dos Estados Unidos não eram exatamente projetados para as crianças. Muitos eram barulhentos, sujos e voltados para adultos, com brinquedos e espetáculos radicais, como o Homem-Bala. A situação do setor de parques de diversões era bem triste, porque eles existiam há muito, muito tempo, muitos em estado de deterioração. O fogo ataca novamente em Coney Island e destrói metade do Luna Park. Walt Disney viu uma oportunidade nesse mercado inexplorado. Em 17 de julho de 1955, sua visão se tornou realidade. Um parque temático ensolarado. Aquele Mickeyzinho ali é horroroso de feio, né? Horroroso de feio. Nossa, essas primeiras versões do Mickey. E assim, o jeito que era o personagem e tudo mais. Nossa senhora. Em Anaheim, Califórnia. O surgimento da Disneylândia, criada por Walt Disney, funcionou como um divisor de águas para o setor de atrações temáticas, porque era um novo tipo de parque de diversões, muito mais limpo, muito mais seguro e mais novo. A Disneylândia não só foi construída para as famílias, como também teve preços pensados para elas. Na inauguração, a entrada custava 50 centavos para crianças e $1 para adultos. Cerca de $6 e $12 com valor ajustado. Os brinquedos eram separados, custando entre 10 e 35 centavos, ou cerca de $1,20 a $4,20 hoje. E quando a ABC exibiu o especial Dateline Disneyland ao vivo para a grande inauguração da Disneylândia, A atenção do mundo está voltada a esses 65 hectares aqui em Anaheim, Califórnia. aquilo se tornou um evento nacional. 90 milhões de lares americanos sintonizaram seus televisores. Quando eles exibiram o especial ao vivo direto do parque, A título de informação e curiosidade, para quem tem parque de diversão, a fonte principal de receita não é o custo do ingresso, tá? É justamente o que você vende dentro do parque. São os consumos de dentro do parque. Ali que tá a mina de dinheiro para quem tem esse perfil de empreendimento, né? E não o custo do ingresso em si. Claro que quanto mais caro o ingresso, mais você consegue recolher dinheiro, é óbvio, né? Mas não é assim, quem tem parque de diversão não tem só pela questão do custo, do preço do ingresso, tá ligado? no dia da inauguração, todo mundo no país queria ir para Disneylândia. E isso, na verdade, funcionou como uma tremenda estratégia de marketing.
Uma estratégia que funcionou. Nas primeiras 10 semanas de funcionamento, 1 milhão de pessoas visitaram a Disneylândia. Em 1960, cerca de 5 milhões de pessoas visitavam a Disneylândia da Califórnia todos os anos. Nos primeiros 5 anos de funcionamento, a Disneylândia ajudou a elevar a receita bruta da Walt Disney Productions de 27 milhões de dólares para aproximadamente 70 milhões de dólares, enquanto a Disney estava pronta para expandir o império. Ele sabia que existia muita gente nos Estados Unidos que nunca conseguiria chegar à costa oeste para ver aquele lindo parque temático que ele tinha criado. Foi então que ele teve a ideia de construir algo parecido na costa leste dos Estados Unidos dessa vez. A Disney World foi inaugurada em 1º de outubro de 1971, perto de Orlando, Flórida. O ingresso custava $3,50, cerca de 28 dólares em 2026. A inauguração também foi marcada por outro especial de TV estrelado na NBC. O Walt Disney disse que a Disneylândia nunca ia estar terminada, que ela ia continuar a evoluir, crescer e se desenvolver, o que ainda é o caso. Mas a expansão? Isso é verdade, é bem verdade. Até hoje, todos os parques da Disney, de tempos em tempos, eles fazem mudanças, fazem expansão, tiram atrações antigas, colocam atrações novas, e realmente, assim, é inegável. Bom, tanto que agora, 2026, tá tendo um movimento lá, já tem coisa prevista para 2027, por exemplo. Então, assim, realmente, todo ano tem mudança. Se você quisesse ir ano após ano, e se você tivesse capacidade financeira para isso, né? Enfim, a gente que mora no Brasil é um pouco mais complicado, teria coisa nova para ver. Pelo menos um parque, pelo menos uma atração diferente teria. Em algum parque eles costumam manter esse movimento assim, porque você precisa oxigenar. Teve uma vez que eu vi um cara falando, não me recordo, já tem um bom tempo que eu vi isso, uma pena, mas enfim. Onde o que o cara falou? Ele falou assim: você ter um parque de diversão é você ter um dragão extremamente faminto. Ou seja, ele chama muita atenção, e realmente parques de diversão chamam muita atenção, mas por que que ele tá sempre extremamente faminto? Porque ele é muito caro, consome muito capital, consome muito dinheiro, né? Então você, assim, é uma linha muito tênue de equilíbrio, etc. Tudo que você fornece para as pessoas, só que você precisa recolher essa receita. Só que sua fonte primária de receita não é só a venda de ingresso, é o que é vendido dentro do parque e etc, etc, etc. Teve um preço. Veja o exemplo da Epcot. Senhoras e senhores, Epcot Center, a celebração de inauguração. Quando o novo parque foi inaugurado em 1982, ele custou à empresa Disney entre 800 milhões de dólares e 1,2 bilhão de dólares, segundo relatos. No mesmo ano, o sistema de ingressos ganhou uma tarifa única para entrada e atrações. O gráfico mostra o preço do ingresso para um dia em um parque da Walt Disney World desde a inauguração da Epcot em 82. Quando inaugurada, um ingresso de um dia para Disney World custava 15 dólares, equivalente a 50 dólares nos dias de hoje. Durante o resto dos anos 1980 e 90, esse preço foi subindo conforme a Disney World se expandia com novas áreas, como MGM Studios e Animal Kingdom. Depois de... Vale lembrar também que a questão de aumento de preço nas coisas nos Estados Unidos também tem relação com a questão interna dos próprios Estados Unidos, entendeu? A questão de inflação deles, a questão assim, dos movimentos que eles vêm fazendo, e eu digo, assim, o governo americano nos últimos anos, né? Então, não se mantém exatamente tão linear quanto era no passado. Se vocês forem pegar, por exemplo, nesse gráfico, apesar que eu provavelmente estou em cima do começo do gráfico, né? Eu não sei exatamente aonde que eu conseguiria ficar assim, para vocês enxergar melhor, mas enfim. Mas aproximadamente ali na década de 80, na década de 90, teve um crescimento, claro, mas bem mais fluido. A partir da década de 2000 para frente, principalmente, aí sim o negócio começou a desandar. Então o preço começou cada vez mais a judiar. Assim, em uma janela curta de tempo, né? Isso que eu quero dizer. 2000, não houve a construção de nenhum parque novo, mas surgiram novas atrações, e os preços começaram a subir ainda mais rápido. Olha aí, ó. Agora, é exatamente o que eu acabei de falar. Ou seja, a partir dos anos 2000, aí a disparada do aumento dos ingressos começa a ficar, assim, muito embaçada, muito embaçada. A minha jornada, né, de parques de diversão, Disney, Universal, Grupo SeaWorld e por aí vai, de novo, é a partir de 2012, né? Então, eu já pego aí a partir desse momento, tá passando aqui, vou até passar o mouse aqui para vocês, tá vendo? Ó? Eu tô nessa lacuna aqui, então eu começo enfim, viajar para fora e conhecer os outros lugares nessa lacuna aqui onde eu tô passando o mouse. Então, assim, e eu me recordo de ter pego o dólar a 2 e pouco, 3 e pouco. Eu tenho essas memórias, vagas memórias, porque faz um bom tempo e minha memória é bem bosta, a verdade seja dita. Mas eu tenho essas lembranças, entendeu? Então, hoje, tá a 5 e pouco, cara, assim, mano, eu ainda vou gravar vídeo tratando de política, tal, essas coisas assim. É um tema que eu me interesso porque afeta a minha vida e afeta a sua vida. Então eu vou também gravar esse tipo de material, mas enfim, não é o foco exatamente desse vídeo. Anos na década de 2010 mudariam para sempre os preços dos parques. Em 2016, sob a liderança do CEO Bob Iger, a Disney introduziu preços de ingressos por temporada. Esse modelo criou tarifas com base na demanda, com dias categorizados como de baixa temporada, regular ou alta temporada. Como resultado, o preço dos ingressos de um dia passaram dos 100 dólares. E no balanço do primeiro trimestre do ano seguinte, a Disney informou que o aumento no preço médio dos ingressos ajudou a impulsionar a receita de parques e resorts em
6%. Então, aí esse é um ponto que eu ia falar. Pô, beleza, você aumentou a receita oriunda dos ingressos, exatamente por conta disso. A título de curiosidade para vocês, é uma inteligência artificial que a Disney tem, então tem todo um estudo de mercado e etc. Então, assim, eles estudaram que assim, é tudo dados, é tudo informação. Então, eles têm um histórico de dados muito parrudo. Consequentemente, o que foi feito? As épocas e os dias de mais lotação dos parques, historicamente, fica mais caro, entendeu? Isso tem dois motivos, na verdade, né? Eles tentam argumentar dois motivos. Motivo um, historicamente, essas datas são mais cheias, a gente aumenta o preço para reduzir o volume de pessoas e não encher tanto parque, ou seja, preservando a experiência das pessoas. Esse é um argumento. Argumento 2, bom, já que já vai ter muita gente, então vamos aumentar o preço para justamente recolher mais receita. E assim, é meio de praxe. Sexta, sábado, domingo e segunda, historicamente são dias mais cheios. Terça, quarta e quinta, historicamente são dias mais tranquilos. E realmente, todas as vezes que eu fui, principalmente quando entrou essa mudança, essa dinâmica, né, de preços diferentes, etc., de acordo com oferta e demanda e tudo mais, terças, quartas e quintas são os dias mais baratos. De sexta, sábado, domingo e segunda são os dias mais caros. 2 anos depois, os parques migraram para um modelo em que os preços dos ingressos variavam por data. Todo mundo quer vir no verão e no Natal, quando as crianças estão de férias. E o problema é que se você gastou bilhões de dólares para construir atrações que ficam abertas 365 dias por ano, não é viável mantê-las lotadas 4, 5, 6 semanas do ano e ver um movimento bem mais fraquinho no restante do ano. Esse é Robert Niles, fundador e editor da publicação especializada Theme Park Insider. O Business Insider conversou com ele em 2018, no auge das mudanças de preços da Disney. Eles querem usar todos os preços e promoções para tentar equilibrar o fluxo de pessoas ao longo do ano. Esse é um exemplo de precificação dinâmica, em que os preços Então, foi o que eu acabei de falar. Assim, eu não tinha visto esse vídeo antes, diga-se de passagem, estou vendo aqui enquanto a gente está assistindo. E aí eu tô assistindo e tô trocando essa ideia com vocês, mas como já é um material que eu estudo bastante, eu gosto de entender essa dinâmica, etc., tem relação com isso, entendeu? Tanto que assim, eventualmente nas minhas viagens, eu sempre evito ao máximo parques nessa janela de tempo, principalmente finais de semana. Claro, às vezes não dá, às vezes você tem um tempo menor de viagem, você tem poucos dias pra ficar, e, enfim, é uma parada cara, então não tem muito pra onde correr, meio que você joga ali, você dança conforme a música, né? Não tem muito pra onde correr. Mas minha sugestão é, eventualmente, para quem está assistindo esse vídeo e vai fazer esse tipo de viagem, e não só na Disney, mas qualquer outro perfil de parque por aí, se atente com relação a isso. Se não for preço fixo, evite de sexta a segunda parques. Isso eu digo a nível global, porque historicamente são os momentos que mais está cheio, consequentemente fica mais caro. Além das questões de alta temporada, principalmente meio do ano e época de Natal. Historicamente, assim, o planeta inteiro, ou boa parte do planeta, diga-se de passagem, né, melhor dizendo, entra em férias em uma lacuna desse período, né? Seja criança, seja adolescente, família, enfim, independente do motivo, né? Se é questão de ser verão, se é um inverno rigoroso em XPTO país, enfim, independente disso. mudam com base na demanda, tempo, concorrência ou comportamento do cliente. Algo muito comum em tarifas aéreas ou aplicativos de transporte compartilhado, que cobram mais durante o horário de pico ou quando o tempo está ruim. A Disney não é a única empresa de parques temáticos a usar essa abordagem. Em 2016, a Universal Studios Hollywood, maior concorrente da Disney, introduziu a precificação conforme a demanda, elevando os ingressos de um dia para $115. O ingresso mais barato da Disney durante a temporada mais calma custa $104, o mesmo preço desde 2019. Em 2024, a Disney Paris foi mais além, adotando um modelo no estilo de companhia aérea, em que os preços podem flutuar até a compra do ingresso. E não são só os ingressos. Os preços dentro dos parques também subiram. Nós visitamos a Disneylândia para ver exatamente o quanto os preços de comida e mercadorias aumentaram. Começamos fazendo uma lista de itens vendidos no passado que ainda são vendidos hoje, e quanto custavam antes. Depois fomos ao parque para conferir os novos preços de tudo que tem na lista. O preço de cada item que verificamos aumentou mais rápido que a inflação nos últimos 17 anos. Ou seja, o movimento deles não é só um movimento para corrigir o valor do dinheiro por conta de inflação e etc., mas também é um movimento para se preparar para o que está por vir, entendeu? Então eles aumentam um pouco mais porque não sabe, entre aspas, o dia de amanhã, ou seja, o que pode acontecer depois a nível de preço. Então, assim, e eu falo, sabe, das últimas, assim, 2023, né, que foi a última vez que eu fui, foi bem caro comer. Foi bem caro comer, algo que historicamente nos Estados Unidos não costumava ser tão caro, foi bem caro comer, entendeu? E claro, eu tô comparando as janelas de tempo de 2023 com as janelas de tempo das outras janelas de tempo que eu fui em outros momentos. É óbvio, tô comparando a minha experiência com a minha experiência. Então, assim, né, tem gente que foi em 2025, 2026, 2024, as coisas podem ter mudado dentro desse período. Não que eu acho que tenha mudado para melhor, ou seja, não que eu acho que tenha baixado o preço. Não, não é isso, mas enfim, é muita interpretação. Tem gente que ainda acha que é barato comer hoje em dia na Disney.
na Disney ou nos Estados Unidos de modo geral. Sim, se você for comer junk food, ou seja, se você for comer besteira, lanche, pizza, e esse tipo de coisa, né? Assim, comidas que não é comida tipo arroz, feijão, macarrão, esse tipo de coisa, realmente é barato, você consegue. Agora, se você for comer arroz, feijão, macarrão e por aí vai, não é qualquer lugar que você consegue um preço acessível. São lojas específicas, são restaurantes específicos, que você vai conseguir um preço competitivo, um preço mais barato. Agora até os fãs fervorosos estão tendo que pensar 2 vezes antes de investir no lugar mais feliz da Terra. Você é fã e frequenta os parques da Disney já há quanto tempo? Provavelmente desde o útero. Eu fui uma criança, uma adolescente e agora uma adulta Disney. Eu nunca perdi esse amor pela magia. Agora que eu tenho meu dinheiro, eu posso comprar e colecionar coisas que eu sou apaixonada. E eu adoro as artes da Disney. Eu comprei essa arte aqui, que é do Corcunda de Notre Dame, o meu filme da Disney favorito de toda a vida, e que eu simplesmente acho que não é valorizado o suficiente. Esses são da minha mãe. É um conjunto de selos de edição limitada. Eu tenho uma coleção enorme de broches da Disney. Bom, eu tenho uma coleção bem variada de orelhinhas. As minhas favoritas são baseadas na manopla do Thanos. Eu tenho essas da Feiticeira Escarlate, esse boné jeans com as orelhinhas embutidas, e essas são as minhas preferidas de verdade. É tudo inspirado em doces e na Ariel. Olha esses bonés de personagens old school dos anos 90. E tem também as tiaras. Mas na verdade, isso é só uma pequena parte da minha coleção. Até mesmo superfãs como a Sarah estão penando com os altos preços dos parques. Pra mim, a Disney World sempre foi uma das poucas empresas e um dos poucos lugares que realmente se preocupava com os fãs dela. Meu relacionamento com a Disney mudou parcialmente, porque a Disney ficou muito cara ao longo dos anos. Em uma pesquisa do Wall Street Journal de 2025, 74% das pessoas disseram que os cruzeiros, parques de diversões e resorts da Disney tinham se tornado financeiramente fora de alcance. É caro manter a Disney funcionando, então eu até entendo alguns dos aumentos de preço, mas acho que eles estão começando a excluir as famílias de classe média e transformando numa viagem que você faz só uma vez na vida. Isso é um ponto engraçado, né? Eu não diria que é uma viagem que você faz só uma vez na vida, mas eu diria que é um perfil de viagem que, assim, existia um perfil de família, isso eu digo a nível global, tá? Não só Estados Unidos, né? Não só o americano, mas a nível global. Existia um tipo de família onde, por exemplo, ano sim, ano não, ia. Por quê? Porque tem mudança, tem atualização, etc. Ou então a cada 2 anos, que era o que eu fazia no passado. 2012, 2014, 2016. Enquanto financeiramente dava para manter esse perfil de viagem, a gente fazia isso. A gente ia para os Estados Unidos, conhecia outros lugares e geralmente terminava a viagem em Orlando. Então, eu conheci, por exemplo, a Nova York, conheci Washington, aí depois a gente descia, né? Tava lá em cima, descia, fechava com Orlando, com Miami, por aí vai. Ali aquela ponte, né, que atravessa Key West e tudo mais. Também andei por lá e depois você termina ali na questão de Orlando, que mais que eu fiz? Eu fiz um cruzeiro ali, né, que aí você tem toda a rota ali que você faz ali no Caribe e tudo mais. Enfim, então, cada vez mais foi ficando mais caro. E cada vez mais isso foi judiando os bolsos, e cada vez mais você precisa, para conseguir manter esse perfil de viagem, espaçar os anos para que você consiga juntar mais dinheiro, para aí sim você conseguir fazer esse tipo de viagem. Então, o que talvez no passado, juntando dinheiro por 1 ou 2 anos, daria para fazer, e eu não tô falando uma viagem magnífica, não, tô falando assim, tipo, 7, 10 dias, 12 dias, 2 semanas, 14 dias, por exemplo, entendeu? Você demoraria 1 a 2 anos para juntar esse dinheiro. Hoje em dia eu já me arrisco que é de 2 para 3 anos. E eu tô chutando baixo, entendeu? Sem você se apertar demais e tal. E ainda assim fazendo uma viagem sem grandes luxos, sem grandes mágicas. Lembrando, eu nunca fiquei em hotel da Universal, eu nunca fiquei em hotel da Disney e eu nunca fiz cruzeiro da Disney. Cruzeiro temático da Disney, tá? Exclusivamente com de preço. Eu nunca consegui chegar numa equalização entre o que eu queria fazer na viagem e esse perfil de hotel, esse perfil de hospedagem ou cruzeiro. Nunca financeiramente deu para fazer. Quem sabe um dia? Pretendo sim, pretendo, por exemplo, fazer cruzeiro da Disney e tal. Eu quero fazer, eu tenho essa vontade. Não que eu seja um mega fã de cruzeiro. Eu gosto, mas eu acho que depende do que mais tem. Se o cruzeiro é limitado a só o cruzeiro, aí eu tendo a cansar mais rápido, entendeu? E aí, tipo, um cruzeiro de uns 4 dias, 5 dias pra mim é o suficiente. Agora, se é aquele cruzeiro, por exemplo, que vai parando em cidades diferentes, vai parando em umas ilhas, tal, tipo, tem mais coisa pra você fazer no roteiro ali do cruzeiro, pô, aí é maneiro, tá ligado? Aí eu acho que é mais da hora. A Disney está oferecendo uma promoção de verão a partir de maio de 2026. Um passe Park Hopper de um dia de $50 para crianças de 3 a 9 anos. Na última década, a Disney Isso é um outro ponto. A Disney lança bastante promoção que o preço do ingresso acaba variando, mas o foco desse perfil de promoção é sempre o público americano, não é os gringos, não é a galera de fora que vai para lá para ir visitar os parques. Por quê? Porque é uma janela de tempo reduzida, porque é um perfil de viagem mais estagnado, entendeu? Tipo, são para janelas. Eu te- Não é tão flexível. Eu acho que a melhor descrição não é tão flexível. O perfil de promoção geralmente é para um público específico e é mais fácil esse público específico ser o público americano. Quem é de fora e precisa de mais flexibilidade,
é mais complicado você conseguir esse tipo de promoção, entendeu? Disney também procurou adicionar novas experiências premium às ofertas principais. Peguem o FastPass como exemplo. Dá só uma olhada nisso. Você chega no quiosque do FastPass, coloca seu ingresso e pronto. Até 2021, o serviço permitia que os visitantes pulassem filas longas de graça. Hoje, seu sucessor, o Lightning Lane Premier Pass, Isso eu tenho saudade, mano. Isso eu tenho saudade. Porque não custava nada. Você ia lá, você usava o FastPass, você, né, tinha os horários que você agendava e tal. Cara, isso fazia muita diferença. Muita, muita, muita. Era muito maneiro. E hoje em dia, Bruno, 2023, quando eu fui, meu irmão, você quer brincar em qualquer paradinha ali, é $20, $30, mano. Tem massagem. O problema é que quando a gente vai converter, vamos pegar hoje aqui, ó. Eu faço até agora aqui com vocês, ó. Calculador. E eu vou fazer assim, conversão burra, tá? Simples, sem adicionar variação, sem nada. Vamos pegar aí, ó, $35 vezes, vamos colocar 5,20 o real. R$ 182, mano. R$ 182 você furar a fila, tá ligado? Ah, vale a pena, tá? Pô, beleza, tô ligado que vale a pena. A questão é, o modelo que hoje é feito, o Lightning Lane Multipass da Disney, ele limita um pouco as alternativas que você tem. Então, assim, o que é mais provável de você conseguir usar se você for um user normal? 3, 4 atrações o dia inteiro é o que você vai conseguir de economizar de tempo, porque você vai estar agendando ali, tá ligado? Quem é high user, ou seja, quem manja muito e fica o tempo todo no celular, olhando, etc., talvez consiga fazer 5, 6 atrações. Mas a média de atração da galera que usa é 3, 4 atrações, tá ligado? Então, assim, antes eu tenho lembranças, assim, de conseguir fazer mais, tá ligado? Porque como era de graça, todo mundo fazia, então flutuava bastante, assim, toda hora tinha horário, enfim, era outras épocas, né? Outras épocas. um adicional variável e caro, custando até $449, dependendo do parque e época do ano. Existem outros serviços que a Disney oferecia gratuitamente que não existem mais, como o Magical Express, um transporte gratuito que levava viajantes entre o aeroporto internacional de Orlando e os hotéis do resort. Depois que a Disney descontinuou o transporte em 2022, ela deu aos hóspedes a opção de escolher entre serviços como o Mears Connect, cerca de $32 ida e volta para adultos, ou o Premium Minivan, que pode custar cerca de $400 ida e volta. Existem também algumas opções de hospedagem de luxo. Por exemplo, quando os bungalows Bora Bora da Walt Disney World abriram em 2015, uma única diária custava mais de $2.100, ou $2.876 com inflação ajustada. Agora uma estadia de uma noite nesses bungalows de luxo chega a custar no mínimo $3.500, ou mais de $6.800, dependendo da temporada. A Disney entende as mudanças demográficas que estão acontecendo nos Estados Unidos neste momento. Eles entendem o cenário atual quanto à renda das famílias e o contexto de desigualdade econômica. Eles sabem que o dinheiro está nas classes mais altas, naqueles 10% do topo, no 1% do topo. Eles criaram uma grande variedade de novos produtos para tentar extrair mais das pessoas que têm dinheiro sobrando. O lado negativo disso é que se você fizer parte da classe média dos Estados Unidos, você pode acabar sendo sufocado. Eu acredito de verdade. Exatamente, esse é o ponto principal, mano. E o problema é que quando você sai dos Estados Unidos e para vários outros países, claro, eu tô tirando ali alguns países da Europa, alguns países da Ásia, enfim, né? Eu tô tirando alguma galera assim, canadense, enfim, mas o que aconteceu é bem isso. Aquele pequeno percentual de pessoas que tem um alto capital acumulado, a Disney, e não só a Disney, todas as outras empresas de parque de diversão, etc., estão tentando cada vez mais extrair mais dinheiro, ou seja, ganhar mais dinheiro desse perfil de público, que é o perfil de público reduzido. Só que a massa de pessoas, que é a classe média normal, vamos colocar assim, né, entre aspas, ela acabou ficando exprimida. Por quê? Porque tem experiências inferiores e acaba sofrendo mais porque não tem o dinheiro suficiente para pagar pelas, entre aspas, amenidades, né? Ou seja, pelas coisas melhores assim, mais conforto e etc. Então acaba espremendo, tá ligado? E, mano, é foda, velho. Ainda existem maneiras deles oferecerem uma Disney acessível, mas tá ficando mais difícil. A situação é difícil mesmo, e eu entendo perfeitamente. Por outro lado, se a Disney quiser crescer, ela tem que ir atrás de quem tem dinheiro. E os parques talvez sejam mais importantes do que nunca para o faturamento geral da Disney. A Disney é composta por 3 segmentos principais, e o entretenimento liderou o caminho por décadas. A TV é uma espécie de grande combustível que movimenta os outros negócios da Disney. Então, veio a geração do streaming. O streaming online está matando rapidamente a TV a cabo. Seria um presságio da morte da televisão? Em 2019, quando a Disney Plus foi lançada, a Netflix já tinha cerca de 140 milhões de assinantes. A Disney investiu uma quantia enorme de dinheiro para tentar alcançar a Netflix. Ela desembolsou dezenas de bilhões de dólares, chegando a gastar mais do que o dobro do que a Netflix estava gastando. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que o custo para estruturar um serviço de streaming começou a pesar bastante na Disney. Houve um momento em que ela chegou a registrar um prejuízo de 11 bilhões de dólares no serviço de streaming. O CEO da Disney, Bob Iger, admitiu que achava que a empresa tinha investido demais em streaming, mas ao mesmo tempo, os parques Disney se recuperaram rapidamente depois do lockdown da pandemia. Desde 2022, a Experiences, a divisão da Disney que controla parques temáticos e cruzeiros, se tornou a maior máquina de dinheiro da empresa, representando cerca de 70% da receita operacional. Então Iger fez uma escolha: investir no que está funcionando. Em setembro de Mano, mas é que tá, sabe por quê? Eu vou te falar, margem financeira, mano. Você descarrega um caminhão de dinheiro, mas pensa assim, você construi... Vamos pegar aí as atrações de Star Wars, que tá aí já de fundo nessa tela, né? Essa aí é a área ali de Star Wars, beleza. Você constrói o negócio, beleza, beleza. A partir do momento que você construiu, eu vou resumir muito essa linha de raciocínio.
O que você acaba tendo sobrando então? Custo de manutenção. Claro, tem imposto, tem funcionário, tem água, tem luz, tem energia, tem um monte de coisa para pagar, eu sei disso, mas assim, eu tô reduzindo esse entendimento. O perfil do quê? Manutenção. Entendeu? E aí, assim, aonde entra os detalhes? Justamente no consumo interno das coisas. Porque você tem margem. Quanto que custa um quilo de arroz? Quanto que custa as toneladas de arroz que os parques da Disney compram? E aí, aonde que eles ganham na margem, entendeu? Quanto que custa as toneladas de ingredientes, de matéria-prima alimentícia que a Disney compra, porque você está comprando em quantia, você ganha desconto. E aí a Disney aumenta a margem dela. Vocês têm noção de quanto... E ó, eu vou te falar, a Disney, a margem dela nas pipocas que ela vende no parque, e ela vende muita pipoca no parque, a margem dela é colossal de grande. Por quê? Porque as toneladas de milho que ela compra é muito barato se comparado ao preço da pipoca que ela vende, entendeu? Então, assim, essas negociações comerciais que a Disney tem com esses fornecedores, e aí então ela cria uma margem muito confortável. E, mano, tem coisa que não adianta. Um ser humano precisa comer. Por mais que você leve comida, leve alimento e tal, não tem como se sustentar assim o dia inteiro só com coisa que você leva. É muito difícil, cara. Assim, o tempo todo você é bombardeado com cheiro, com olfato, com odor, com tato, com visual, tá ligado? As coisas são bonitas, as coisas são atraentes, as coisas são cheirosas, tá ligado? Então, assim, você acaba querendo consumir, você tá naquele ambiente, direta ou indiretamente, pra isso, também pra viver essa experiência, tá ligado? Eu falo por mim mesmo, quando eu tava lá na área de Harry Potter, aí tinha, tipo, como se fossem uns leites temáticos, que na verdade, obviamente, não era leite porra nenhuma, né? Eram umas bebidas temáticas de galáxias e tal, e o caralho é quatro, não sei o quê. Mano, só eu peguei duas, tá ligado? Uma era até que boa, a outra era uma merda, era mó ruim, mas foda-se, experimentei. E não era baratinho, não, mano, não era baratinho. E era um copo de plástico normal com canudo, só que a bebida era colorida, tá ligado? Então, assim, a margem que eles ganham aí dentro é alta. E com esse lance de flutuação do ingresso, aumentou. E os lances dos Lightning Lane aumentou. Lightning Lane é a mesma coisa do ingresso. Quanto mais pessoas no parque, mais caro fica o Lightning Lane, tá ligado? 2023, a Disney disse que planejava investir 60 bilhões de dólares na divisão de parques na próxima década. E só em 2025, aumentou os gastos de 5 bilhões de dólares para impressionantes 8 bilhões. Em 2024, em uma conferência do fã-clube oficial da Disney, foram anunciados 4 novos navios de cruzeiro e 14 novas atrações. À medida que a empresa investe mais dinheiro em novos brinquedos, navios de cruzeiro, resorts e áreas temáticas, ela conta com os parques para financiar seu futuro. Mas será que essas novas atrações espetaculares vão dar conta de segurar os fãs da Disney? Algumas famílias estão até buscando ajuda para o orçamento das viagens. Existe toda uma indústria de planejamento de férias na Disney. É só pesquisar que você vai encontrar vários grupos, alguns até diretamente afiliados à Disney, que navegam nesse mundo cada vez mais complexo de pacotes de viagem, aluguel de temporada, passes para cortar fila e muito mais. Do ponto de vista do planejamento, as famílias têm que pensar como elas vão chegar lá, onde vão ficar, por quanto tempo, quanto podem gastar. Tudo tem que ser colocado na balança. E a Disney ainda segue aumentando os preços. Em outubro de 2024, ela aumentou o preço do Lightning Lane Premier Pass. Se os preços continuarem subindo, nós provavelmente vamos ter que reduzir a frequência das idas ao parque. Mas eu também acho que sim, os fãs da Disney vão acabar dando um jeito. E infelizmente, vai ser se endividando para viajar, que é o maior problema. É normal as pessoas reclamarem quando os preços sobem, mas elas continuam indo do mesmo jeito. E eu sou a prova viva de que a gente não deixa de ir porque ficou mais caro. Esse ano eu já fui entregando cartão de crédito pra renovar meu passe sem nem ver. E pode até ser que um dia eu diga que não vai mais dar, mas acho que ainda vai demorar pra eu chegar nesse ponto. Um porta-voz da Disney destacou que o ingresso dá direito a até 15 horas em um único dia, incluindo shows, desfiles e fogos de artifício. O sistema é flexível, com valores a partir de $50. Mas é que tá, o lance não é que as pessoas vão parar de. As pessoas vão aumentar o espaçamento de tempo para conseguir. E essa é a parada, tá ligado? Esse é um dos problemas. Mas, claro, aqui é uma questão extremamente complexa, né? Esse vídeo aqui, essa trocação de ideia, era mais pra gente, de novo, resenhar aqui e tudo mais. Mas é um tema extremamente complexo, demandaria vários vídeos pra gente debater sobre isso. E a gente vai sim gravar vários vídeos com relação a esse perfil de tema. Então, assim, se você curte esse perfil de tema, mas você também curte o perfil de tema de qualquer coisa que pode ou não pode afetar a sua vida, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo que a gente está aqui com bastante frequência para falar de YouTube, para falar de internet, para falar de empreendedorismo, para falar de trabalho, para falar de cabeça, para falar de finanças, para falar do que mais? Para falar de política, falar de imposto, entendeu? Que, mano, a bandidagem aqui no Brasil, o bagulho é foda, mas tá tranquilo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, eu fui.